Quais são as perguntas mais frequentes que fazem na entrevista do Canadá? Rafael Valença, eu vou te dizer o seguinte, vamos falar sobre entrevista aqui, mas se você estiver realmente interessado nesse conteúdo, se inscreve aí, deve ter algum link na descrição, se não tiver eu vou colocar depois, para o meu portal. Eu falei no começo, eu estou construindo um mini curso de carreira internacional. Eu prometi isso em outro vídeo, né, em outras lives, falando o seguinte, ó, vai ser, se não for todo gratuito, vai ser quase todo gratuito o material. E aí é uma série de vídeos mostrando, inclusive, o estudo do meu caso, entrevistas que eu fiz aqui, né, gravações, analisando cargos, salários, os requisitos técnicos, processo seletivo, experiência que eles esperavam, nível do inglês que eles esperavam. Tudo isso vai estar analisado, dissecado um por um, tipo numa plataforma para você entrar e assistir as aulas mesmo desse negócio. Então, se você que está me assistindo tem 33 agora, se vocês estão buscando uma carreira internacional, se inscrevam lá. Estou terminando de compilar esse material para mandar para vocês e, novamente, se não for todo gratuito, vai ser quase que 90% gratuito para a galera, certo? Muita coisa mesmo bacana que eu gostaria que eu tivesse quando eu estava começando. Na época que eu estava aplicando para vaga, tipo, não tinha ninguém. A pessoa que eu conhecia de fora, que trabalhava de fora, que nem trabalhava de fora, na verdade, foi o meu amigo Ian, que ele fez um Ciências Sem Fronteiras lá nos Estados Unidos, e aí voltou, ele vivia me falando de como era a universidade, não era nem trabalhar. E aí ele me apresentou a ESEC, por exemplo, que foi como eu vim parar aqui, tá? Mas vamos para a próxima pergunta. Na verdade, deixa eu responder aqui o que você falou. Perguntas frequentes que eles fazem. Foi isso aqui? Nas entrevistas no Canadá. Então, assim, eu ia falar coisa técnica, só que aí tem gente de Python, tem gente de JavaScript, tem gente de Java, de Android e tudo mais. Eu vou falar de uma maneira mais geral, que são as behavioral questions, tá? Behavioral questions são perguntas comportamentais, perguntas tipo do seu perfil, de caráter, para saber se você é um cara que tem uma cultura que a cultura e a personalidade que a empresa está procurando, né? Então, geralmente eles vão perguntar, por exemplo, vão pedir para você contar um pouco da sua vida, o que é que você fez, e aí, tipo, se você começa a falar de coisa desconexa ou coisa que não vê, ele já percebe que você, tipo, não tem muito objetivo ou pelo menos não está sabendo como funciona o processo seletivo, porque nesse tipo de pergunta eles querem que você fale em coisa conectada à área que você trabalhou, certo? Então, se ele perguntar para você, me fala um pouco da sua carreira, você não vai falar que, eu comecei depois que eu caí de um pé de manga e a manga caiu na minha cabeça depois e aí me veio... Não, você não vai falar isso, você vai falar as coisas que estão relacionadas e de maneira bem objetiva e simples, tá? Geralmente pergunta sobre faculdade ou cursos que você fez, pergunta sobre experiências. Uma pergunta muito comum que teve nas entrevistas que eu passei era se eu tinha experiência com Scrum. Aqui no Canadá, inclusive quando vocês verem esse material que eu estou compilando, Scrum é aplicado num nível absurdamente, pelo menos nessas empresas que eu vi, absurdamente strict, como é que fala? Duro, direto, enfim, o Scrum é aplicado na veia, tá? Aí no Brasil, são poucas empresas ainda que realmente aplicam Scrum como deve aplicar, como segue, né? Geralmente é um híbrido ou alguma coisa, então é bom você aprender sobre Scrum, certo? Tem algumas plataformas... Uma ou outra empresa vai te perguntar alguma coisa, tipo, você tem experiência com tal ferramenta? Por exemplo, anota aí, chama Gira da Atlassian. Deixa eu ver se eu... Vê se vocês estão vendo a minha tela aqui agora. Gira Atlassian. Essa ferramenta aqui, ó, uma outra empresa vai perguntar para você, você tem experiência com Gira? Porque a maioria deles usam, né, esses serviços aqui para gerenciar os projetos, as sprints e tudo mais. E aí, se você já souber como ele funciona, bacana, ponto para você. Mas esse tipo aqui de pergunta é um tipo de pergunta que eles fazem só para render conversa e se você disser não tem problema nenhum, entendeu? Agora, cara, as entrevistas também geralmente tem... Deixa eu voltar pra minha cara aqui. Eita. Geralmente tem mais de uma etapa, entendeu? Então vai ter uma etapa onde o pessoal vai perguntar pra você só coisa comportamental e vai ter outra etapa que vai ser só coisa técnica. Eu fiz uma entrevista uma vez pra uma empresa chamada... Pera aí que eu vou botar aqui de novo pra eu lembrar o nome dela. Cadê? É uma empresa de seguro aqui chamada Sun Life. Aqui, ó. É uma das empresas, uma das vagas que a gente vai estudar lá nesse mini curso que eu tô falando. Tipo, a galera chegou, me botou numa roda com 6 malucos.
6 desenvolvedores, só para fazer uma entrevista técnica. Na hora que me falaram que ia ser um só, ou no máximo 2, que seria o CTO lá, seria 1 ou 2, falaram assim. Quando chegou na entrevista tinha 6, eu, eita. E aí você já treme logo, né? E na época foi para Android com Kotlin. E, tipo, eles me perguntaram um monte de coisa de Android, de que é que eu fiz. E, assim, modéstia à parte, com Android eu tive muita experiência, né? Dei sorte de, por exemplo, a Mob Apps me fez aprender muito sobre Android, porque eu estava à frente da equipe com o técnica. Então foi bacana essa entrevista. Eles também fizeram uma entrevista de código de algoritmo, que a gente vai falar também mais. Inclusive o material que eu quero produzir, esse canal todo, o objetivo desse canal todo, tudo, é só para falar de algoritmo. Porque eu quero que o Brasil, quero que os desenvolvedores no Brasil valorizem mais algoritmo. A galera fica só querendo pintar a tela, fazer tela bonitinha. E sabe o que é que faz um programador de verdade ser bom? Quão rápido você pensa, quão rápido você escreve, quão rápido você resolve, sua criatividade para conectar os problemas. Fazer tela, aprender framework A ou B é normal. Agora, saber um algoritmo, aprender a implementar um algoritmo, aprender a conectar e como resolver problemas difíceis, isso te torna extraordinário, entendeu? Então, nessa entrevista aqui, eles me fizeram uma pergunta que era uma pergunta, vou até botar aqui para vocês, dar um spoiler desses, quem que tá aqui, deixa eu ver quantos estão aqui, porque é um spoiler bacana. Tem 38 pessoas agora. O que é que eles fizeram? Eles pediram para mim o seguinte, ó, faça uma função que você vai passar o teu nome, Mikael Mota, e essa função tem que me retornar uma estrutura de dados onde ele me diz o seguinte, ó, aqui tem 2 M's, ou seja, M igual a 2, I igual a 1 porque só tem 1, C igual a 1 porque só tem 1, A igual a 2 porque tem 2, E igual a 1, L igual a 1, I, O igual a 1, T igual a 1. Ele falou o seguinte, eu faço uma função que recebe essa string e me retorna essa estrutura de dados aqui, em Kotlin, entendeu? E aí me deu, na hora assim, ó, compartilha sua tela aí e escreve aí no documento para eu ver. Foi assim. Então, se você não tá treinando o algoritmo, não tá aprendendo, pelo menos não tá habituado, você vai pegar esse tipo de problema aqui, vai gaguejar todo e não vai passar, entendeu? Então, spoiler para vocês, valorizem algoritmos, estudem algoritmos. Nesse canal aqui vamos falar muito sobre isso, porque nas entrevistas, nível internacional, pelo menos nas entrevistas que eu participei, a maioria delas tinha alguma coisa assim, certo? E as entrevistas de grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, qualquer uma que você vê, inclusive as startups estão começando agora também, estão começando a aplicar essa metodologia, porque é assim que você testa programador de verdade, entendeu? Documentação tá aí para você vir dizer o que é hooking e React. Agora, como você pensa, como você resolve um problema é outra coisa, certo? Mas, enfim...